lidando com o livro de Atos, se o Senhor permitir, por algum tempo ainda. Hoje nós chegamos à 10ª mensagem no livro de Atos, nós já estamos no capítulo 3, né? Então está correndo bem rapidamente, né? Como nós imaginávamos, né? E se Deus permitir aí, em mais muitos meses, nós estaremos apresentando o livro de Atos. Na semana passada, o Caio iniciou o capítulo 3, né? Falou dos 10 primeiros versos, uma mensagem muito abençoadora. E hoje eu quero dar continuidade a partir do verso 11 e, na realidade, tentar olhar para o restante do capítulo 3. Ou seja, eu quero falar do capítulo 3, do verso 11 até o verso 26, que trata da pregação de Pedro, né? Nós já vimos uma no capítulo 2, quando no dia de Pentecostes, Deus usa todos os cristãos, o Espírito Santo os capacita a falarem nos idiomas dos judeus que nasceram em outros lugares e que estavam ali reunidos para a festa de Pentecostes. E logo na sequência desse momento tão extraordinário, Pedro prega, faz o primeiro sermão conhecido, né, da igreja cristã, e cerca de 3.000 pessoas são batizadas. Aqui, logo na sequência, nós vemos aquela passagem que foi vista na semana passada, de um milagre acontecendo, né, de uma cura acontecendo. E na sequência, nós vamos ver a reação de todo o povo a essa cura, e mais uma vez Pedro vai aproveitar o momento, vai aproveitar a oportunidade para apresentar o Evangelho. E nós temos falado aqui continuamente sobre a importância e o papel dos sinais, né, que muitos de nós chamamos de milagres, mas que o Evangelho vai chamar principalmente de sinais, e Lucas vai chamar principalmente de sinais, a importância deles para o início dessa mensagem. Nós não podemos esquecer que eles estão pregando uma mensagem que, ainda que tivesse e tinha um fundo na religião judaica, não era a mesma mensagem. Na verdade, era a finalização, o ápice de toda essa mensagem apresentada no que nós conhecemos como Antigo Testamento. E agora essa mensagem chega ao seu ápice em Cristo Jesus, no Messias esperado. E o que os discípulos estão fazendo ali, os apóstolos estão fazendo, é apresentar essa mensagem e apresentar Jesus como o cumprimento de todas as promessas de até então. Mas era uma mensagem nova, porque os judeus não haviam reconhecido Cristo como Messias. Quando nós vamos aos gentios, e lá na frente a gente vai aos gentios, com Paulo principalmente, a mensagem é ainda mais difícil, porque ela não tem nem esse contexto religioso dos judeus, que está aqui, porque eles estão ainda em Jerusalém, nós não podemos esquecer isso, eles estão ali dentre os judeus e estão dentro desse contexto do judaísmo, né, da religião do Antigo Testamento. Então, os sinais eles vêm como uma confirmação da veracidade da mensagem. A mensagem é apresentada, e para que essa mensagem seja crida como verdadeira, nós vamos encontrar então os sinais acompanhando essa mensagem, às vezes antecedendo essa mensagem, e aí Pedro é o caso aqui, onde Pedro aproveita o sinal para apresentar essa mensagem. Então, a importância dos sinais no livro de Atos é basicamente, ela ou precede ou ela acompanha a pregação do Evangelho, porque esse era o foco, que o Evangelho fosse pregado. Bom, como eu disse, nós vamos ler a partir do verso 11 até o verso 26. E eu queria explicar para você como eu vou fazer. Normalmente eu leio o texto e depois eu volto ao texto tratando dele em cada momento. A gente vai fazer um pouquinho diferente hoje. Eu vou ler o texto e à medida que eu for lendo, a gente vai conversando. Então nós vamos fazer uma leitura inicial, completa, nós vamos ler o texto à medida que a gente vai tratando. Esse texto tem inúmeras aplicações. Então, como é que eu quero fazer? À medida que a gente vai lendo o texto, eu vou trazendo algumas aplicações e permitindo o Senhor, lá no final da mensagem, eu quero finalizar com algumas outras aplicações. Então, são muitas delas, eu vou fazer algumas no texto, e aquelas que são mais gerais, eu vou deixar para
no momento final. Então vamos dar uma olhada nesse texto. Atos capítulo 3, versículo 11 em diante. O texto começa assim, ó. E sim, eu não posso esquecer de dizer isso, né? Eu estou usando o fundo do slide aqui, né, que o Caio usou semana passada, né? Então, como o slide estava bem feito, né, eu não precisei trabalhar muito essa semana. Por isso que ele tem essas viradinhas assim meio frescas, né, que não são muito comuns nos slides que eu faço, né? Mas o Caio gosta, então vamos lá, tá vendo? Olha lá, ele vira para cá, ele vira para lá. Então vamos lá, no verso 11, Atos capítulo 3, obrigado Caio, né, por esse slide aí também. No verso 11 diz assim: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Então esse texto continua exatamente como um momento subsequente ao apresentado na semana passada, ao milagre, aquela cura que acontece. E esse mendigo, então, que foi curado, que teve sua vida transformada, ele se apega a Pedro e João, e todo o povo ficou maravilhado e correu até Pedro e João também, no lugar chamado Pórtico de Salomão. Esse lugar, talvez a gente não fale muito sobre ele, mas ele é muito importante na história da igreja. O Pórtico de Salomão, ele na verdade era uma espécie de quase que um corredor, né? Claro que com dimensões amplas, porque tudo no templo era muito grande, mas ele é uma espécie de entrada lateral, né? Uma cobertura com um corredor onde se tinha acesso ao templo. E a igreja usou esse lugar como seu local de reunião. No capítulo 5 de Atos, por exemplo, você vai ver Lucas dizendo que a igreja se reunia sempre no Pórtico de Salomão. Jesus, em João capítulo 10, tem uma passagem, uma das mais belas passagens, inclusive, quando ele diz para o povo diz para ele: se você é o Cristo, nos diga, Messias. Ele disse: eu já tenho dito, vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. E ali Jesus faz uma das mais belas apresentações da soberania de Deus, do chamado de Deus, de como Deus tem os seus e ninguém pode tirar das suas mãos, né? E isso acontece no Pórtico de Salomão. E esse lugar se tornou, dentro do templo, lembre-se que o templo não era uma igreja cristã. O templo era um lugar onde aquilo que o Antigo Testamento exigia dos judeus era realizado. Então a gente está falando de sacrifício de animais, a gente está falando daquilo que era a religião do Antigo Testamento. E a igreja usa um espaço, quase que um corredor, um caminho para se reunir, né? Certamente eram reuniões muito concorridas, com bastante gente, mas é um local muito utilizado ali. O fato é que todo mundo vai aos discípulos ali naquele local, que já o fato deles irem até o local já mostrava que eles utilizavam continuamente e constantemente aquele lugar. No verso 12 diz assim: vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Então a primeira coisa que acontece é Pedro colocar as coisas no lugar. Todo mundo vem correndo a Pedro e João e olham para Pedro e João dizendo: olha o que esses homens fizeram, que coisa impressionante. E aí Pedro e João dizem a ele, Pedro diz na verdade, né? Pedro assume aqui o discurso e ele diz o seguinte: olha, por que isso está surpreendendo vocês? Como se ele dissesse assim: vocês não creem, nós estamos no templo, o lugar de adoração do Deus que criou todas as coisas, e um milagre surpreende vocês? Pior do que isso, por que vocês estão olhando para nós como se fôssemos nós os responsáveis por esse milagre? Ele está ali chamando a atenção dos homens, e aqui, irmãos, tem uma aplicação muito valiosa para a nossa vida. Muitas vezes nós temos dificuldade de compreender o que o Evangelho é e o que o Evangelho ensina, porque nós temos dificuldade de identificar que os valores do Evangelho são completamente diferentes dos valores de qualquer sociedade. O que acontece aqui é que os homens olham para Pedro e João e fazem o que qualquer ser humano faz: identificam poder naqueles que foram apenas instrumentos para o milagre.
E eles vão em busca de Pedro e João, ou se aproximam de Pedro e João, não porque eles queriam a mensagem de Pedro e João, mas porque viram nesses homens algum tipo de poder capaz de curar e queriam a aproximação daqueles que tinham poder. Nada mais normal e comum numa sociedade caída. Mas o evangelho não é sobre isso, e Pedro deixa claro isso desde o início. Pedro não faz discurso, não prega o evangelho, não faz outra coisa antes de deixar claro que os valores do evangelho são diferentes dos valores de qualquer sociedade. Se a gente não compreende isso, a gente tem dificuldade de compreender o evangelho. Se nós não percebemos que o natural na sociedade normalmente é oposto daquilo que o evangelho ensina, nós vamos ter dificuldade de ler perfeitamente e de ler corretamente as coisas ao nosso redor. Esses homens vão atrás de Pedro e João, eles não vão atrás de Deus, eles não vão atrás do ensino, eles não vão atrás de uma compreensão, eles vão atrás do poder. Porque o que a sociedade, que qualquer pessoa caída quer, é o poder. É isso que interessa, é isso que chama atenção, é isso que é valioso. E Pedro está dizendo aqui, não, vocês estão olhando para nós como se nós fôssemos responsáveis por isso, por quê? A resposta é simples, é porque eles não compreendiam que os valores, eles, eu digo, o povo que vai atrás de Pedro e João, não compreendiam que os valores de uma sociedade sempre será corrompido pelo pecado. Enquanto que o evangelho apresenta a vontade revelada de Deus. São coisas diferentes e na grande maioria dos casos, opostas. Irmãos, isso é importante para nós. Você não pode medir sua vida pelo que a sociedade pensa. Você não pode medir a realidade das suas interações, a realidade das circunstâncias, a realidade dos seus relacionamentos pelo que a sociedade apresenta como valores. Porque os valores do evangelho são usualmente opostos aos valores de qualquer sociedade. Porque na sociedade há a queda, a influência do pecado, ao governo do pecado, em qualquer sociedade, enquanto que no Evangelho nós estamos falando da verdade santa revelada de Deus. Isso é importante para nós, a gente compreender como é completamente diferente o valor de qualquer sociedade, e não é a nossa, que é pior que as outras, é qualquer sociedade, em comparação ao Evangelho. E Pedro deixa isso muito claro. Se você quer medir qualquer coisa pela medida da sua sociedade, você nunca vai entender Deus. Você nunca vai entender o que Deus está dizendo. Você nunca vai entender o que Deus quer. Então, isso é um ponto importantíssimo para nós compreendermos. E olha como o texto continua. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção nesse verso é algo interessante. Existem muitas cidades no mundo todo que foram nomeadas após pessoas, né? Após governantes, após homens poderosos. Ou seja, elas têm o nome em homenagem a pessoas que foram grandes e poderosas. Tem muitas cidades, inúmeras cidades. Nós vivemos numa região onde, por exemplo, nós temos cidades nomeadas após pessoas consideradas santos, né? Que foram pessoas santas, ou consideradas pessoas santas. Mas existem inúmeras outras cidades que foram nomeadas após governadores, após guerreiros, após sábios, e por aí vai. Deus faz o oposto disso. Deus se identifica pelo nome do seu povo. Ele não faz o seu povo ser identificado pelo seu nome. Essa identificação ela é completamente oposta, porque ela apresenta uma conexão diferente. Não é a grandeza sendo exaltada aqui, mas é o povo sendo amado e identificado pelo Deus que é poderoso. Deus se identifica como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus toma para si o nome do seu povo, ao invés de obrigar o seu povo a tomar o nome de Deus para si. Isso talvez pareça uma coisa pequena, irmãos, talvez pareça irrelevante, mas não é. Porque isso fala ou trata de como é moldado o relacionamento de Deus. É um relacionamento onde Deus vem, onde Deus trata, onde Deus muda, onde Deus age.
Não é um relacionamento onde nós ficamos contemplando a grandeza de um Deus inacessível. Mas é o contrário, é um Deus que sai da sua glória e vem para diante do seu povo para amá-lo, para transformá-lo, para resgatá-lo. Isso é que Deus faz, e é isso que Pedro está identificando aqui no início do seu discurso. Mas ele continua dizendo algo assim, ó. Ele diz, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto, e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Aqui no mínimo 3 pecados Pedro está apontando. Vocês entregaram para ser morto, vocês negaram ele, e depois que Pilatos queria soltá-lo, vocês convenceram Pilatos, ou forçaram Pilatos a não entregar. O discurso de Pedro, irmão, não é um discurso palatável, não é um discurso confortável. A mensagem de Pedro não é confortável. Isso é importante para a gente lembrar o tempo todo. Nunca é demais. Talvez esse seja um daqueles textos que Paulo diria, eu não canso de dizer para vocês as mesmas coisas porque é segurança para vós. Talvez seja um desses textos. Porque nós queremos que as pessoas gostem do que a gente fala. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes nós temos, e isso, é bom isso, né? Já imaginou uma sociedade onde ninguém quisesse falar de forma agradável? Como seria? Né? Seria terrível, mas quando nós estamos lidando com o Evangelho, a única forma de nós termos uma mensagem confortável é se ela for mentirosa. Não tem outro jeito da mensagem ser confortável. Sempre que a mensagem do Evangelho for confortável, ela será mentirosa. Por quê? Porque ela será só parcialmente verdadeira. Quando eu falo do amor de Deus, eu não estou falando mentira. Eu estou falando de algo que é real. Deus ama o seu povo. Mas essa não é toda a verdade. E meia verdade é uma mentira inteira também. Então é mentirosa a mensagem. Porque quando eu não digo para as pessoas que elas precisam de um Salvador por conta dos seus pecados, eu estou trazendo parte da mensagem. Quando eu digo para as pessoas assim, olha, Jesus te ama, eu vou até um semáforo, abro uma faixa, Jesus te ama. E aí, o que essa mensagem está dizendo? Que Deus quer que você dê a Ele uma chance ou uma oportunidade para Ele mostrar como Ele te ama. É quase que um homem desesperado. Você já viu um homem desesperado diante de uma mulher? Ele diz, não, mas me dá uma chance, eu vou te mostrar que eu vou te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Né? É uma situação que, ainda que às vezes a mulher possa aceitar, mas não é um relacionamento recíproco. Né? E é mais ou menos isso, quando o discurso é parcial. A nossa mensagem, irmão, sempre vai ser desconfortável. Porque quando você disser para alguém, creia em Jesus, coloque sua fé em Jesus, e a pessoa te perguntar por quê, a sua resposta pode ser verdadeira, dizendo porque você é um pecador e precisa de perdão para os seus pecados. E se você se arrepender dos seus pecados, você vai ser profundamente amado por Jesus, que vai transformar a sua vida. Você falou toda a verdade. Ou você pode dizer para ele, não, você precisa crer em Jesus, porque aí Jesus vai te ajudar, vai mudar a sua vida, vai fazer por você tudo o que você quer. Não é verdadeiro, mas é confortável. E às vezes nós cedemos à tentação da nossa mensagem ser confortável. Mas é impossível que a nossa mensagem seja confortável. Porque a nossa mensagem começa com um confronto. Sempre. Sempre começa com arrependam-se. Assim é a mensagem. João Batista, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Vem Jesus, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Pedro vem tratando com os judeus, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Paulo vai aos gentios, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependam-se do quê? Não é das falhas, dos erros que você cometeu. Arrependam-se dos seus pecados, das ações que te afastaram do seu Senhor. Se arrependa de cada um deles, porque sem um arrependimento é impossível que haja um relacionamento com o Senhor. Mas o texto continua. Ó. O verso 14, vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pedro, na minha interpretação, está chamando esse povo de duas coisas. Burro, em primeiro lugar,
Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado o assassino. Vocês não conseguem nem julgar as coisas direito. Né? Talvez você queira ser um pouquinho mais gentil e diga assim, olha, Pedro está dizendo que eles se confundiram. Talvez, se é o seu jeito de falar, está ótimo. Para mim, se eu escuto isso, eu entendo que eu estou sendo chamado de burro. Né? Não consegui julgar de um jeito e pedir que um assassino fosse libertado ao invés do santo e do justo. Na verdade, o que Pedro está fazendo aqui, apesar da gracinha, é dizendo que eles não têm nenhum discernimento espiritual. Porque ele diz que o santo e justo são realidades espirituais. Foi trocado por um assassino. Ou seja, os olhos deles estavam cegos. Né? Mas ele continua dizendo, vocês mataram o autor da vida, mas Deus os ressuscitou dos mortos. Ele está dizendo, vocês mataram. É forte demais isso, gente. Não é uma expressão simples. Sabe, e é interessante aqui, e talvez isso seja uma aplicação para nós, que a verdadeira pregação do Evangelho, ela é uma jornada do pecado até Cristo. Ela não fala só do que Cristo pode fazer, ela não fala só do pecado, mas ela conduz o ouvinte do pecado a Cristo. Porque também não há sentido nenhum em só ficar acusando o pecado. Não é essa a intenção de Pedro, dizer, você é pecador, você é pecador, você é pecador, você não vale nada. Não é essa a intenção. Também não é a intenção de Pedro dizer, Jesus te ama, está tudo bem. A intenção de qualquer pessoa que está apresentando o Evangelho é fazer essa jornada. Ela vai do pecado, da realidade principal, do maior problema que qualquer ser humano tem, até Cristo Jesus, aquele que é o autor da vida. Essa é uma aplicação importante para nós, irmãos. Não há pregação onde não houve a jornada. Pregação, não há apresentação do Evangelho, proclamação do Evangelho, onde não houve a jornada do pecado até Cristo Jesus. Mas olha que interessante, no verso 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu saúde perfeita, como todos podem ver. Lembra que eu falei que é uma jornada? A conexão entre o pecado e Cristo é a fé. Pedro está apresentando aqui a fé. A fé em Jesus é a explicação de Pedro para tudo. Para sair de uma situação de pecado para uma situação de estar em Cristo. É a explicação do mendigo estar esmolando e agora e ser alguém fisicamente incapaz e agora estar ali com eles, saudável, transformado. É a explicação de Pedro, a fé. E nós, talvez por lidarmos tanto com esse tema, a gente tenha a fé como uma realidade desgastada entre nós. E a gente não pense mais nela como algo que deveria ser a nossa espécie de ar espiritual. E nós, muitas vezes, desconectamos a nossa vida dessa fé. E achamos que a fé é para ser utilizada só naquela hora que eu preciso. A hora que eu preciso, então tenho fé. E o que Pedro está dizendo aqui é que a explicação para qualquer pergunta que você tenha com relação à sua espiritualidade vai passar pela fé. Vai passar por ela. Vai passar pelo fato de você crer na sua realidade espiritual, crer em quem Cristo é, crer no que Cristo pode fazer, crer na transformação que Deus pode realizar. Tudo o que aconteceu aqui, Pedro conecta a fé. Você vê, Pedro vinha falando do pecado, ele conecta a fé. Ele vai falar lá na frente da regeneração, da transformação, da liberdade em Cristo Jesus, pela fé. Ele fala do pecador, pela fé. Ele fala da cura, pela fé. Tudo Pedro conecta à fé. Assim como o nosso corpo precisa respirar, e nós respiramos o ar, a nossa espiritualidade, ela vai morrer como o nosso corpo morreria sem ar, se nós vivermos sem fé. É impossível que sem fé nós tenhamos qualquer relacionamento verdadeiro. Mas é importante a gente entender que tipo de fé Pedro está falando aqui. Pedro não está falando da fé na fé. Eu creio, e porque eu creio eu estou garantido. Não. Ele está falando da fé em Cristo Jesus. A fé que vem por meio dele, você vê, é uma fé que vem de Deus e que é usada no relacionamento com Deus. Deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Pela fé no nome de Jesus. Você percebe aqui que Pedro está dizendo
que é uma fé em Cristo Jesus. Fé em Cristo Jesus significa que é uma fé no que Ele fez, uma fé em quem Ele é, uma fé que Ele cumpriu toda a justiça de Deus e se tornou justificador dos nossos pecados, justificação para os nossos pecados, que em sua morte nós encontramos vida, que na sua ressurreição nós encontramos esperança. É uma fé que a obra de Cristo é tudo o que nós precisamos para que nós tenhamos a certeza de viver eternamente diante de Deus. É isso que nós precisamos, irmãos. Isso não é algo teórico, não é algo apenas de explicação teológica, mas é o nosso respirar espiritual. Crer que o que Cristo fez é suficiente é o que nos dá toda a segurança e garantia e responde a todas as nossas dúvidas com relação ao que Deus faz, por que Deus faz e como Deus faz. Não é um simplismo isso, não é simplificar, a resposta para tudo é a fé, mas é um direcionamento. A resposta para todas as coisas está em Cristo Jesus, na sua obra, naquilo que Ele fez. Tudo na vida, na minha realidade, na minha espiritualidade, está conectado à fé que eu tenho em Jesus Cristo. O texto continua. No verso 16 diz, agora, irmãos, na verdade é verso 17, tá? Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Olha que interessante aqui, irmãos. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Pedro está dizendo, vocês pecaram, vocês mataram o autor da vida, mas a razão de vocês terem feito isso é porque vocês não entenderam o que Deus estava fazendo. Ele não vai apelar aqui para o emocional desses homens, e ele tampouco vai dizer que esses homens não valem nada. Ele vai dizer, há uma razão para isso, vocês não entenderam, vocês aprenderam errado, vocês compreenderam de uma forma completamente distorcida aquilo que Deus estava fazendo. Mas agora Deus, por sua graça e misericórdia, concede a vocês o momento de vocês ouvirem o que Deus queria fazer e por que Deus fez. Quando ele fala da ignorância aqui, irmãos, ele está tentando não amenizar o discurso, mas se conectar com aqueles para quem ele está discursando. A gente às vezes não percebe, mas um discurso que só ataca, normalmente é um discurso que fecha corações. E ele aqui fala da realidade, ele não traz conforto, mas ao mesmo tempo, ele diz, olha, vocês fizeram isso, está feito, é muito ruim, mas eu sei que vocês fizeram por ignorância. Vocês fizeram por não saber, por não conhecer, por não entender a revelação, mas ela agora está diante de vocês. E exige de você uma decisão, exige de você uma nova abordagem, uma nova compreensão. E ele continua dizendo, mas foi assim, olha que interessante, ele diz, vocês fizeram tudo isso, mas foi assim que Deus cumpriu o que ele disse que faria, de que o seu servo, de que o seu filho haveria de sofrer. Ele está dizendo duas coisas aqui. Primeiro, o Evangelho não é um plano B de Deus. Não é. Não é como se ele tivesse enviado o filho, e aí todo mundo não creu e Deus, bom, já que não creram, então vamos levá-lo à cruz. Porque aí sim vai trazer salvação. Não é um plano B. Não é uma mudança de estratégia porque pessoas não creram. E a prova disso está na segunda coisa que ele diz. A segunda coisa que ele diz é, mesmo na morte de seu filho, Deus sempre teve o controle de todas as coisas. O Evangelho não é o plano B, porque para que eu tenha um plano B, o plano A tem que dar errado. E na nossa vida, o plano A dá errado, não dá? Na minha vida, às vezes o A, o B, o C, o D e o E dão 1. Às vezes não tem plano que dê certo. Mas por quê? Porque a minha capacidade de manter o controle é pequena, limitada, inexistente em alguns momentos. Então só tem plano B quem não tem a capacidade de controlar a situação. Por isso que não existe plano B de Deus.
Porque Deus nunca vai estar numa situação onde os homens sejam capazes de fazer algo que fuja do seu controle. Nunca. Por mais que os homens tentem. E na verdade a gente deveria ter isso claro. Eles sempre vão tentar. O homem sempre tenta. O homem sempre se volta contra Deus. O homem natural, ele sempre se volta contra Deus. O fato de nós buscarmos a Deus é uma ação do Espírito em nós, em ter nos regenerado e em trabalhar em nós. Por isso, se você ama Deus, acorda de manhã e quer falar com Deus, é porque o Espírito produziu isso em você. O Espírito gerou esse amor, o Espírito gerou essa conexão, porque não é nosso. Porque como homens caídos, nós nos afastaríamos de Deus. Qual é a primeira reação em Adão, quando Adão percebe que Deus está diante dele e que ele pecou? É se esconder do Senhor. Essa é a primeira reação de todo ser humano. É Deus quem muda isso, é Deus que vai em busca do homem, é Deus que cobre o homem, é Deus que restaura o homem através do perdão dos pecados. Então, o Evangelho, irmão, não é um plano B. O Evangelho é o que Deus sempre quis fazer. Israel foi a nação que Deus gerou. Talvez dizer que Deus escolheu Israel não seja a melhor expressão, porque Deus não escolheu uma nação pronta, Deus gerou uma nação a partir de Abraão, e quando a gente olha para, por exemplo, Isaac, Ismael, ou Jacó e Esaú, a gente vê que Deus vai gerando através das suas escolhas, para que o Cristo viesse. E o Cristo veio, o Messias veio. E a partir do momento em que isso está realizado, Deus continua a cumprir o seu plano eterno. Deus não levou o Evangelho aos gentios porque os judeus negaram. Não, Deus levou o Evangelho a todo o mundo porque Deus sempre desejou levar o Evangelho a todo mundo. O fato de que os judeus negaram a Cristo não mudou nada, fazia parte, inclusive, do planejamento de Deus. Deus não precisou endurecer o coração desses homens para não crerem. Deus só precisou não fazer nada, porque quando Deus não faz nada, o homem não crê. O homem crê quando Deus faz, porque fé é dom de Deus. É só não dar o dom e ninguém crê. Mas Deus sempre quis levar o Evangelho a todos os povos. E é isso que Deus faz. Leva o Evangelho a todos os povos. Ele nasceu judeu, ele viveu entre os judeus, debaixo da lei de Moisés, a lei dada por Deus aos judeus. Mas chega um momento em que Deus ali cumpre o que ele disse pelos profetas, que o filho sofreria. E ao mesmo tempo, nesse cumprimento, ele cumpre a profecia de que todos receberiam do Evangelho. E o texto continua. Verso 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo que lhes foi designado, Jesus. Esses dois versos resumem essencialmente o que é o Evangelho, sobre o que é o Evangelho. O Evangelho é sobre perdão, vida e ressurreição. Essas três palavras talvez possam, e claro que é impossível você apresentar a grandeza e a beleza do Evangelho com tão poucas palavras, mas nos dá uma boa ideia. O Evangelho é sobre isso, é sobre perdão, é sobre vida, é sobre ressurreição. Ele diz: arrependam-se para que os pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso. Olha só, o Evangelho é sobre isso, é sobre vida, é sobre descanso, é sobre refrigério. O Evangelho não é sobre fardo, o Evangelho é sobre liberdade. O Evangelho não é sobre prisão, o Evangelho é sobre descanso para a alma. E o Evangelho, e venham, e Ele mande o Cristo, qual lhes foi designado, Jesus. É sobre ressurreição, é sobre esperança, é sobre um futuro diante de Deus. O Evangelho é sobre essas coisas. E o que ele está dizendo aqui é isso. A mensagem é: arrependam-se. A mensagem não é está tudo bem, Deus não liga para o seu pecado. A mensagem não é o pecado não tem importância. A mensagem é: o pecado é tão importante ao ponto do filho precisar morrer. O pecado é tão sério, tão profundo, traz tanto mal ao ponto de que foi impossível que qualquer ser humano pudesse se livrar dele. Só em Cristo
ao perdão para os pecados. E ao perdão, não porque Deus olha para nós e diz, está tudo bem, mas ao perdão porque Cristo já foi punido em nosso lugar. Porque a cruz era a punição que nós merecíamos. Cristo já satisfez essa justiça. Todo aquele que pecar, certamente morrerá. Você lembra que isso é um texto bíblico? Esse texto bíblico deveria ser o nosso. Só não é o nosso por causa de Cristo Jesus. O pecado não é pouca coisa, irmãos. O pecado não é coisa pequena. Nós brincamos com ele. Nós lidamos com ele como se ele não tivesse importância. Por causa da longanimidade de Deus. Deus é longânimo. Deus vai vendo, nosso pecado vai sendo postergado. Nosso pecado vai sendo vivido, experimentado. E a gente vai envolvido no pecado, o tempo vai passando. E talvez na primeira vez que a gente peca, quando chega na igreja, a gente fica assim, será que Deus vai levantar um profeta hoje para me acusar do meu pecado? Deus tenha misericórdia. Quando o pastor vai orar, o cara fica assim, Senhor, não deixa eu cair endemoniado, não deixa eu cair endemoniado. O cara está apavorado, mas o tempo vai passando. O tempo vai passando. E aí ele foi para a igreja e nada aconteceu. E ele acha que nada vai acontecer, ou pelo menos ele não enxerga que nada aconteceu, mas aconteceu. O que aconteceu é que Deus foi ofendido. O que aconteceu é que nós demos passos para longe de Deus. É que o nosso relacionamento, ele não foi encerrado, porque Deus não joga fora aqueles que Ele chamou para ser dele, mas o nosso relacionamento foi seriamente corroído. E aí o pecado continua. E aí a segunda semana, a terceira semana, na quarta semana, a gente se emociona com um hino. E a gente acha que está tudo bem. Olha, me emocionei, acho que o Espírito Santo me entende. Ele sabe que aquela pornografia não é nada, é uma fraqueza. E o pecado vai continuando. E aí vem o outro pecado, porque um abismo chama outro abismo. E vem outro pecado, porque um abismo chama outro abismo. E quando a gente vê, a gente já está envolvido em mentira, a gente já está envolvido em pornografia, a gente já está envolvido em tanta coisa que hoje é silenciosa em nosso meio, que hoje é invisível para aqueles que estão ao nosso redor, mas que estão corroendo o nosso relacionamento, a ponto do nosso relacionamento com Deus ser nada mais do que uma vaga lembrança daquilo que já foi. E a gente liga o piloto automático. Eu faço o que tem que fazer. Porque na minha consciência, fazendo o que eu tenho que fazer, está tudo bem. E o Evangelho não é sobre fazer. O Evangelho é sobre relacionamento. Eu posso, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, que eu dê tudo que eu possuo aos pobres, sem amor, eu nada seria. Você vê como o pecado é? Como o pecado nos engana. O maior engano que existe é o pecado. Porque ele corrói a única coisa boa que nós temos em nossa vida, o relacionamento com Deus. Porque todas as outras são manchadas pelo pecado. A única coisa verdadeiramente santa que é em nossa vida é a presença de Deus. Todo o resto é. Como nós lidamos com finanças, como nós lidamos com os relacionamentos, como nós lidamos com a igreja, tudo isso tem a mancha do pecado. Por melhor que seja, é imperfeito. A única coisa que não é perfeita ainda, porque nós o vemos como que por um espelho, nós não entendemos completamente quem Ele é, mas é a única coisa plenamente santa. E o pecado corrói. E a gente acha que está tudo bem. E Ele está dizendo aqui, se arrependam, para que os seus pecados sejam cancelados. O que Ele está dizendo é, não adianta nada. E olha, perceba isso aqui, irmãos. Ele está falando para judeus no templo de Jerusalém. Ele está falando para pessoas que não poderiam estar mais próximas da religião, talvez só se fossem sacerdotes. Não poderiam estar mais próximas daquilo que era a lei de Moisés. E ele está dizendo para eles, se arrependam, porque nada disso serve para nada, se no teu coração não existir arrependimento. E só vai ter descanso para a tua alma no dia em que você se arrepender dos teus pecados.
É impossível que um coração pecaminoso descanse no Senhor. Ele não consegue, o pecado causa essa tribulação interior que impede com que haja descanso para o nosso coração. Nossa alma não descansa, nossa alma está sempre perturbada, nós estamos sempre incomodados, nós estamos sempre insatisfeitos, nós estamos sempre frustrados, nós estamos sempre mal por conta do pecado. Se você quer descanso, quer que venham tempos de descanso para a sua alma da parte do Senhor, se arrependa dos seus pecados, e Ele mandará o Cristo, enviará o Cristo, que lhes foi designado, Jesus. Verso 21 diz assim: é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. E o texto continua: pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Nesses versos, Pedro está dizendo que o futuro deveria ser, deve ser, para o cristão, uma alegre expectativa de refrigério e restauração. Quem não tem Cristo, não tem outra possibilidade senão viver com seu coração perturbado sobre o futuro. Mas não é assim o cristão. O cristão, ele sabe dos seus pecados, ele sabe das suas necessidades, ele sabe da sua incapacidade, mas ele sabe que o futuro que lhe está reservado é em Cristo. E esse futuro em Cristo é de refrigério e de restauração. Deus vai colocar todas as coisas no seu devido lugar e trazer refrigério à alma de todos aqueles que são atribulados pela presença do pecado. Irmãos, por isso que Paulo vai dizer que a vinda de Cristo é a bendita esperança da noiva. Qual é a bendita esperança da noiva? O que a noiva espera? A noiva espera o seu casamento. Essa é a esperança da noiva. Não tem outra esperança para a noiva. Aliás, quando uma mulher está noiva e envolvida no seu casamento, nem outro assunto ela tem. O assunto dela é o casamento. Ela sonha com o casamento. Ela tem ideias mirabolantes sobre o casamento. Ela inferniza a vida do noivo com o casamento. Mas por quê? Porque essa é a bendita esperança que ela tem. Eu vou casar. Eu vou me unir ao meu noivo. E essa união será para sempre. Essa é a bendita esperança da igreja, essa é a nossa bendita esperança. O que nós aguardamos, irmãos, não é sobre como Deus vai fazer isso ou aquilo, ainda que a Bíblia explique essas coisas, mas o que nós aguardamos é que um dia Deus fará. E sabe como o que Ele fará? Ele verdadeiramente colocará todas as coisas no seu devido lugar, restaurará todas as coisas e nos unirá a Ele por toda a eternidade. A igreja não é chamada de noiva à toa. Ela é chamada de noiva porque ela vive na expectativa do seu casamento. Porque ela vive na expectativa da união com o noivo. Porque ela vive na expectativa de que essa união se concretize e ela possa experimentar aquilo que ela tem sonhado. Porque se tem uma coisa que noiva sabe fazer, é sonhar sobre o seu futuro. Ela sonha e ela deseja que o seu futuro seja repleto de felicidade, repleto de alegria, para sempre com o noivo. Essa é a nossa esperança. O futuro para nós não é terror. O futuro para nós não é aquele apocalipse do exterminador do futuro, onde todas as máquinas pisam nos crânios daqueles que estão mortos. Esse não é o nosso futuro. Não é sobre nenhum apocalipse de algum meteoro que cairá sobre a terra, de algum alienígena que virá aqui. Não é nada disso. A nossa expectativa não é nem sobre o inferno. Não é nem sobre a dor e o sofrimento que o inferno causa e produz eternamente. A nossa expectativa é sobre refrigério para a nossa alma. É sobre restauração de todas as coisas. Deus reinará absoluto, visivelmente, claramente, sobre todas as coisas.
A nossa bendita esperança é: Ele virá e será para sempre nosso. A segunda coisa importante, irmãos, da gente falar aqui, quando ele cita Moisés, ele cita o que Deus falou, e é interessante que ele está falando sobre o futuro. E é uma coisa importante para a gente lembrar sobre o futuro. O que Pedro está dizendo aqui é que o futuro já está lá. Quando você olha para frente, Pedro não está dizendo assim: olha, nós seguimos em frente na esperança de que Deus possa colocar todas as coisas no lugar. Ele não diz isso. Ele diz: nós seguimos em frente na certeza de que Deus restaurará todas as coisas. O que Pedro está dizendo é: o futuro só é futuro para mim e para você, não é para Deus. Deus não está esperando o futuro acontecer. Deus não está construindo, não está escrevendo. Deus já pôs o futuro lá. O futuro está lá, porque Deus colocou ele lá. O futuro está lá, porque Deus, na sua soberania e poder, estabeleceu o que será e será, independente de qualquer um de nós e daquilo que a gente possa ou queira. Então, essa é uma aplicação para a nossa vida. Por que eu descanso no meu futuro? Porque o meu futuro está lá. Porque aquele que governa sobre tudo colocou o futuro lá. Deus declarou, decretou, estabeleceu que Ele vai restaurar todas as coisas. Então a certeza que eu tenho é que Ele vai restaurar todas as coisas. Eu não tenho esperança, eu tenho certeza. Eu não estou na expectativa, eu estou na expectativa de que aconteça, mas não na expectativa de que se vai ou não acontecer. Vai acontecer. Porque o Deus que criou todas as coisas, que nos sustentou até aqui, cumprirá e continuará cumprindo todas as suas promessas. Para a gente encerrar esse texto, ele diz assim no verso 24: de fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Olha que interessante, irmãos. Eu vou voltar aqui no verso 25, perdão. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele vem dizendo: olha, nada do que está acontecendo é novo. O Evangelho não é algo que Deus criou agora, mas é uma promessa que Ele fez desde que a queda aconteceu. Ele fez, essa promessa está diante dos homens desde a queda, mas está em Deus desde a eternidade. E Pedro está dizendo: os homens são informados, a revelação vem na queda, e a partir daí todos os profetas anunciam. E vocês são herdeiros, é isso que ele está dizendo para aquele povo. Vocês são herdeiros desses profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. E ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Note aqui que Deus não fez só essa promessa para Abraão, fez. Deus fez inúmeras promessas, mas é essa que Pedro enfatiza. Por que Pedro enfatiza uma e não as outras? Porque é essa promessa a que faltava para se cumprir. A promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir de Abraão. A partir daquele que, pela fé, é o nosso pai. Olha que interessante isso, irmãos. Ele fala de uma aliança eterna que Deus fez. De que Deus prometeu que traria restauração àqueles que são dele. E de que ele prometeu para Abraão e nada impedirá Deus de cumprir essa promessa de que, por meio da descendência de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. E ele enviou primeiramente a vocês para abençoá-los. Ele está dizendo para aquele povo, falando claramente ali aos judeus, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Ele encerra com mais uma patadinha ali, né? Pedro era dos meus, né? Sempre não, perde o amigo, mas não perde a patada, né?
E ele nos mostra uma coisa tão valiosa, irmãos. E essa talvez seja a mais importante aplicação que eu poderia trazer para vocês essa noite. As promessas do Evangelho nos pertencem. Cada promessa que Deus fez para o seu povo é sua, é minha, é de cada um de nós. Não para nos fazer grandes ou arrogantes, mas para que o nosso coração louve o Senhor, se alegre no Senhor, descanse no Senhor. As promessas do Evangelho são nossas. Desde Abraão, desde a queda, desde Gênesis 3, Deus prometeu que traria salvação ao seu povo. E eis que nós estamos aqui, como o cumprimento vivo dessas promessas. Herdeiros daquela promessa que Deus fez a Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão é que todos os povos da terra seriam abençoados a partir dele. Olha nós aqui, estamos aqui. As promessas do Evangelho nos pertencem. E nós deveríamos nos apegar a elas com todas as nossas forças. Ao invés de questionarmos e duvidarmos sobre se as coisas estão realmente indo em direção ao que Deus quer, estão. Estão sim. Nada, nem um único dia, nem um único minuto do seu dia é vivido à parte do governo de Deus. Ainda que nesse minuto ou naquele minuto Deus te dê uma liberdade para fazer besteira, aquela liberdade é governo de Deus. Ainda que nós, com o nosso talento especial de estragar tudo, consigamos estragar muitas coisas da nossa vida, nenhuma delas é estragada porque Deus estava distraída. Nenhuma delas é experimentada porque Deus perdeu o controle ou porque Deus não fez o que deveria fazer. Todas elas estavam debaixo do rigoroso governo do nosso Deus. E se isso é uma verdade, e é uma verdade, ao mesmo tempo, cada promessa, nós deveríamos nos apegar a elas com toda a nossa força, com toda a nossa energia, com toda a nossa capacidade de crer e olhar para frente, sabendo que cada uma dessas promessas vai ser experimentada por cada um de nós. As promessas do Evangelho nos pertencem. Essa é uma verdade gloriosa e uma verdade que deveria alegrar o nosso coração e nos motivar a seguir em frente, confiando no Senhor. Eu queria encerrar, irmãos, só fazendo 3 rápidas aplicações, são bem rápidas. A primeira delas é uma lembrança. A lembrança de que toda religiosidade judaica, ela era fundamentada sobre alguns alicerces. Martinho Lutero falava que a religiosidade judaica era estabelecida sobre 4 alicerces: a lei, o templo, o povo e a cidade. Então a religiosidade daqueles homens dependia da lei de Moisés, do templo físico para que toda adoração pudesse ser estabelecida, do povo exclusivo de Deus, o povo judeu como povo exclusivo de Deus, e a cidade de Jerusalém como a cidade santa. E nesse discurso, Pedro derruba os 4 alicerces. Ele está dizendo, não é lei, não é a lei de Moisés que te traz salvo, é a fé em Cristo Jesus. Ele está dizendo, não é o templo, mas é o relacionamento que você tem com o Senhor. O povo não é esse povo físico, é um povo formado por todos aqueles que creem e que são, pela fé, descendentes de Abraão. E ele continua dizendo, não é essa cidade, mas é de todos os povos, tribos, línguas e nações. Toda a religiosidade era fundamentada nesses 4 alicerces e ele diz, não é nada disso. E qual é a aplicação disso para nós? A aplicação disso para nós é que a gente valorize o que o Evangelho realmente é. Um relacionamento vivo e dinâmico com o nosso Senhor. Não sem regras, estabelecido sobre muitas delas, muitos valores, mais do que regras, muitos valores, mas estabelecido sobre um relacionamento verdadeiro com Cristo. É por isso que Jesus diz, aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. A obediência não é um ato de religiosidade, mas é um ato de amor. Começa no relacionamento e termina na obediência, termina no cumprimento da lei de Cristo.
Segunda aplicação, a nossa salvação, irmãos, possui firmes fundamentos. Seria desesperador se nós estivéssemos aqui nessa noite pregando como se nós fôssemos os judeus. Se nós fôssemos judeus e vivêssemos debaixo desses pilares da religiosidade judaica. Por que seria desesperador? Porque quando o templo foi destruído, onde ficou a adoração? Quando o povo foi espalhado, os judeus foram espalhados por todo o mundo, onde estava o povo de Deus? Jerusalém foi destruída 13 vezes ao longo da história, onde estava a cidade santa? E a lei, que, segundo Paulo, não tinha outra capacidade senão de revelar como nós somos pecadores? É desesperador. É uma salvação com fundamentos temporais, fundamentos que se vão. A nossa salvação não é assim. A nossa salvação é estabelecida sobre uma obra já concretizada, não nossa, mas de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A fé que eu tenho não é fruto do meu entendimento, da minha capacidade, da minha esperteza, mas é um dom que eu recebi de Deus, capacidade de crer. Eu fui regenerado pelo Espírito Santo que me capacitou, aos meus olhos abertos, enxergar a beleza do nosso Salvador. A nossa fé, ela não é baseada num relacionamento funcional, um relacionamento que existe enquanto ele é interessante para ambas as partes, mas é estabelecido sobre um relacionamento de um Deus satisfeito, com sua justiça satisfeita, que nos trouxe não somente a salvação, mas a sua família, que nos chama de filhos e que eternamente se comporta como nosso Pai. A nossa salvação tem firmes fundamentos. Nossa salvação não é fundamentada em coisas temporais, em situações passageiras, em relacionamentos frágeis. Existem firmes fundamentos sobre os quais a nossa salvação é construída. Por isso, o nosso coração descansa no Senhor, sabendo que eu fui salvo e que o Deus que me salvou continuará moldando a minha vida, sustentando a minha vida, até que Ele conclua a boa obra que Ele começou em mim. Em último lugar, última aplicação é, diante de todas essas coisas que eu falei, só tem uma resposta que nós poderíamos dar. A resposta é: agarre-se a Jesus. Irmãos, o que nós precisamos é isso. O que nós precisamos para a nossa vida é que nós nos agarremos a Jesus, nos agarremos à segurança que a obra dele nos dá, nos agarremos à esperança que nós temos diante de nós por causa exatamente dessa obra, nos agarremos a cada promessa do Evangelho sobre a nossa vida, certos de que cada uma delas se concretizará em nós, porque Deus é fiel. Se agarre a Jesus, irmãos. Nesse mundo de tanta desesperança, de tanta insegurança, de tanto desespero, de transformações radicais tão rápidas sobre a nossa vida, nós só temos uma esperança: Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se agarre a Ele, creia nele, dedique sua vida a Ele, coloque toda a sua esperança nele, e você vai poder experimentar o que o salmista, aliás, diversos salmistas em diversos momentos disseram: que todas as vezes que eu busquei o Senhor me respondeu. Todas as vezes que eu coloquei a minha esperança no Senhor, Ele me salvou. Olhei para o Senhor e não fiquei confundido, não fui confundido. Busquei ao Senhor e o encontrei. São todas passagens dos Salmos de homens que se agarraram a Jesus e que nos momentos da sua vida, sejam eles bons ou ruins, viveram a experiência de serem confortados, guiados e sustentados pelo seu Senhor. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude a olhar e confiar nele como a única coisa que nós temos na nossa vida. Nós te louvamos, Pai, pelo privilégio que nós temos de sermos teus. Louvado seja o teu nome, louvado seja tão grande salvação que recebemos, louvado seja
o teu Espírito Santo dado a cada um de nós. Louvado seja o teu Filho, que realizou tão bela obra de salvação. Louvado seja, Deus, teu grande amor leal derramado sobre cada um de nós. Nós exaltamos ao Senhor e reconhecemos que não temos nenhum outro bem além de Ti. Que não há nada, ainda que nós nos enganemos muitas vezes, não há nada mais valioso que o Senhor diante de nós. Ainda que nosso coração busque tantas outras coisas, não há nada que nós podemos buscar que seja melhor do que o Senhor. Nos dá, Deus, o privilégio e a força para que nós nos agarremos ao Senhor com toda a força que já temos de Ti, para que no Senhor nosso coração descanse, nossos pecados sejam perdoados e nosso coração se alegre na esperança do porvir. Te louvamos, Deus. Obrigado por todas as coisas. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém.